É um prazer e uma honra participar dessa apresentação junto ao grupo de trabalho da reforma tributária do Brasil de 2023. Estou falando de 2023 porque, desde 1966, essa é a quarta tentativa de se implantar uma reforma tributária no Brasil. A única que foi feita especificamente e com sucesso foi em 1966, com implantação em 1967, que resultou na atual estrutura tributária do Brasil. No governo Sarney e depois no governo Collor, houve duas novas tentativas de implantação de reforma tributária que não vingaram. Eu participei de ambas. E rapidamente eu vou falar sobre o meu perfil profissional. Eu sou economista, formado em 1968 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1969, eu participei de uma seleção para continuar os estudos a nível de mestrado e doutorado, PhD, nos Estados Unidos, para onde eu fui e fiz na Universidade de Vanderbilt, voltando ao Brasil em 1974, com uma área de concentração em finanças públicas e tributação. Ingressei na UFMG por concurso como professor, mas já no final do ano de 74 pedi licença para vir para Brasília, ingressar no novo governo do presidente Geisel, que se instalou em março de 74. Portanto, nós vamos falar sobre um tema que já desafia governantes há praticamente 40 anos, sem sucesso. Mas, ultimamente, no governo do presidente Bolsonaro, em 2019, houve nova tentativa de implantação de uma reforma tributária, e eu fui chamado pelo grupo de agricultura, da Frente Parlamentar de Agricultura, mais especificamente a Associação Brasileira de Produtores de Milho, presidente Alisson Paulinelli, com quem eu tinha trabalhado na década de 70 no Ministério da Agricultura, para fazer uma proposta de reforma tributária. Fizemos, e o presidente da FPA, então, deputado Alceu Moreira, conseguiu transformá-lo numa PEC, no caso, uma PEC substitutiva, que viria a substituir a PEC 45. Mas ele foi instado, nós todos fomos instados democraticamente pelo então presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que só iria levar a cabo a PEC 45. Todas as demais iniciativas seriam descartadas, para o lixo. E assim foi feito. E a nossa tentativa de reforma tributária a partir da Frente Parlamentar da Agropecuária foi para o lixo. Coincidentemente, houve uma outra tentativa, dessa vez simultaneamente, iniciada pelo deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, que tinha as mesmas estruturas básicas da nossa proposta. E já em 2020, o deputado Luiz Felipe conseguiu transformá-la numa PEC, que veio a ser a PEC 720, sobre a qual nós vamos falar, comparando com a atual PEC 45 e 110, que estão em discussão. Para não falar somente empiricamente, gostaria e precisaria de chamar a atenção para alguns princípios de tributação. Vou começar falando de impostos diretos e impostos indiretos. Os tributos diretos são chamados aqueles que incidem sobre a renda e a propriedade. E os indiretos, aqueles que incidem sobre uma operação de compra e venda. Enfatizo que os trabalhos de reforma sobre os impostos diretos, renda e propriedade,
são muito simples, são muito fáceis e não devem tomar muito tempo dessa comissão. Por quê? Porque todo o imposto tem um impacto, tem uma transferência e tem uma incidência. Quer dizer que o primeiro ponto de impacto não necessariamente é a incidência sobre o setor ou sobre o produto. Aquele impacto se espalha através das cadeias produtivas. Mas no caso da tributação sobre a renda e a propriedade, não há transferência de impacto. Portanto, a incidência é o igual ao impacto. Então, se a Comissão de Reforma Tributária decidir aumentar ou diminuir a carga tributária através de alíquotas sobre o imposto de renda ou sobre a propriedade, é simples. Até por decreto é possível ser feito. Já quando se trata de impostos indiretos sobre as vendas, a coisa aí que nascem as complicações, que nasce o caos tributário, que nasce o manicômio tributário que o Brasil vive atualmente. E eu vou, claro, me deter sobre esse ponto daqui para frente. Os impostos indiretos, hoje no Brasil, são basicamente o ICMS, que é o maior de todos, o IPI e o PIS e COFINS. Enfim, além de ISS, enfim, todos que incidem sobre operações de compra e venda, que a PEC 45 e a antiga PEC 710 tinham propostas e têm propostas concretas. Qual deles é melhor? Bem, os impostos indiretos, eles podem ser cumulativos, eles podem ser sobre valor agregado e eles podem ser sobre consumo. Mas agora nós temos um conflito, porque a PEC 45 diz que é a criação de um imposto sobre consumo, mas ao mesmo tempo é sobre valor agregado. Aí há um erro de concepção, um erro de nomenclatura, um erro básico. A PEC 45 não cria imposto sobre consumo, cria imposto sobre produção, porque incide sobre todos o imposto, no caso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, incide sobre todos os elos das cadeias produtivas. O imposto de consumo incide somente sobre o último elo da cadeia produtiva, que é o caso da proposta do deputado Luiz Felipe, também chamado Sales Tax, como em inglês nos Estados Unidos, para diferenciar dos impostos sobre valor agregado. Então, eu vou me referir daqui para frente em imposto sobre consumo e imposto sobre valor agregado, IVA. São duas coisas completamente diferentes. Quais as vantagens de um e de outro? Bom, desde a discussão das PEC 45 e 110, tem se falado que o mundo todo utiliza dos impostos IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e não dos impostos sobre consumo ou sales tax. É verdade. O mundo todo usa os impostos sobre valor agregado, mas somente o mundo daqueles países que têm estados centralizados, não países com estados federativos. Por quê? Porque nos estados federativos, as vendas de um estado para o outro, ou mesmo de um município para o outro, são tributados diferentemente. E nos estados centralizados, não temos essa posição, essa característica. Portanto, os grandes países, como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Canadá, Índia, China, Rússia, Alemanha, Austrália, esses deveriam e têm impostos sobre consumo,
incidindo somente sobre o último elo da cadeia produtiva. Ah, não, mas a Alemanha tem imposto sobre valor agregado, IVA. Sim, mas é um imposto, embora a Alemanha seja um Estado federativo, em se tratando de impostos de tributação, é um imposto sobre consumo, somente sobre o último elo da cadeia produtiva. E na Índia, que é um outro Estado, país grande e federativo, eu sugiro a quem se interessar a procurar na internet Taxation in India, Value Added Taxation in India, para ver o caos tributário que está acontecendo lá, pior do que no Brasil, causado pelos mesmos impostos sobre o valor agregado. Portanto, chamo veementemente a atenção que o caos tributário no Brasil, o manicômio tributário que foi instalado no Brasil, tem uma única raiz: imposto sobre valor agregado, principalmente ICMS. Quem não sabe disso é quem nunca trabalhou com a administração tributária e nem com a aplicação de tributos sobre os seus produtos, no caso, empresários. Qualquer empresário, mínimo que seja, sabe da dificuldade para tentar calcular o imposto quando vende de um município para um outro município em outro estado ou para as exportações. Ou seja, é impossível saber qual vai ser o resultado final da carga tributária, e se for a menos, se for a mais, ele não pagar, ele é multado. E se for a diferença for para o lado dele, a seu favor, ele jamais terá o crédito em totum, ele terá que entrar numa fila para absorver esse crédito. Enfim, os famosos créditos de exportação, créditos interestaduais, créditos presumidos e substituições tributárias, e cada estado, pautas tributárias, isso é que está o inferno tributário no Brasil. Portanto, a PEC 45.110, mantendo os IVAs, vai manter o inferno tributário do Brasil. Chamo a atenção de todos os senhores para que observem a proposta que simplesmente transforma os impostos indiretos, impostos sobre produção, em imposto sobre consumo, sobre o último elo da cadeia produtiva somente. Obrigado. Por delegação do nosso coordenador, convido o próximo expositor, o senhor Ricardo Varsano, ex-economista sênior do Fundo Monetário Internacional, FMI, consultor em política tributária, pelo Zoom.